que prega agora, depois de uma paulada dessa. Eita, glória! Ai, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço aos pastores, a confiança. Eu estava falando com a pastora, né? Eu vi a mensagem do pastor já falei, vontade de não responder. Vontade de fugir. Mas o Senhor é bom, amém? Pastor, oba, tem 2? Eu quero, eita glória, eu ganhei 2 águas. Quero, obrigada, amiga. Tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou correr bastante, mas eu creio que vou conseguir passar tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. O Senhor me deu essa palavra, né? Ontem para hoje, mais ou menos, que ele concluiu. E eu estou muito à vontade, né? Porque falei para ele, pastor, não tem palavra nenhuma. Pastor, Deus vai dar. Deus vai dar. Aí ele deu mesmo, né? E eu fui no desespero, Senhor, está chegando o dia. Isso é bom, né? Porque a gente tem certeza que é o próprio Deus mesmo que está falando conosco nessa noite. Abre a sua Bíblia em João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Abre aí. Vamos ler do 1 até o 10. Dá-me de beber dos tais águas, Senhor. Já não quero ter sede jamais. Por isso é a sua voz mesmo. Dá-me de beber dos teus rios, Senhor. Já não quero ter sede jamais. Dá-me água viva, enche o meu ser. Vem, sacia minha vontade. Quero beber da água da vida eterna. Quantos querem beber da água da vida eterna nesse lugar? Você achou? João 4, 10 a 15, vamos ler? Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Eu quero falar hoje, nessa noite, sobre a água viva. Quero falar nessa noite sobre sede. Na última vez que eu vim, falei sobre intensidade, sobre fome. E hoje o Senhor tirou no meu coração alguns textos que eu quero, bem rapidinho, falar nessa noite. Quero falar sobre sede, e uma sede específica. Nesse texto que nós lemos em João capítulo 4, lá no versículo 14, ele fala, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Já pensou, amados? Você ter dentro de você uma fonte jorrando? Uma fonte jorrando? Isso Deus falou com aquela mulher samaritana, um texto tão conhecido, né? Da mulher do poço.
junto ao poço estava eu. E eu achei tão interessante isso que o Senhor falou. Aquele que beber, será nele uma fonte a jorrar. E sabe uma coisa interessante? Lá no versículo 10, ele falou, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, você pediria e ele te daria. Jesus disse isso para essa mulher. Mas hoje nós conhecemos o dom de Deus, não conhecemos? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom de Deus, é o presente. Ele está falando para essa mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, em outras palavras, se você conhecesse o Espírito Santo e se você soubesse quem é que está aqui falando contigo, você pediria e eu te daria. E isso Jesus está falando conosco nessa noite. Se você entende do presente que é o Espírito Santo e quem é que está aqui presente, você pediria e eu te daria. Sabe o que o Senhor gerou no meu coração? Que nós não pedimos. Está faltando sede em nós. Está faltando sede. Olha, tem um rio abundante passando aqui, mas nós não temos sede. Igual essa mulher. Ela estava conversando com um rio. Um rio parou na frente dela. E um rio está na tua frente, à tua disposição, o tempo todo. Mas nós não temos sede. E é sobre isso que o Senhor quer nos despertar nessa noite. A palavra também é para mim, tá bom? É para mim. Uma fonte a jorrar. E lá em João 7,37, você avança só mais um pouquinho. João 7,37, Jesus faz um convite. João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas agora é diferente. Agora o Espírito Santo já veio, Cristo morreu na cruz, ressuscitou, Ele foi glorificado, Ele já mandou o Espírito Santo, e o convite ainda continua de pé. Quem tem sede, vem a mim e beba. E eu, quando eu li esse versículo, eu entendi como um convite do Senhor para nós nos dias de hoje. Só que mais uma vez, eu percebo que nós não temos sede. Nós não temos sede. Que triste isso, né? Você não ter sede. A pessoa, 2 copos de água aqui, gostosinho, fresquinho para eu beber, e eu não ter sede, eu estou cheio de sede. Assim é o Espírito Santo, amados. Um rio que está ao nosso redor o tempo todo. Mas tem nos faltado sede, amados. Nós temos bebido, mas temos bebido pouco. Não é verdade? Pouco. E no versículo 38 e 39 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Olha, de novo, do seu interior. Aquilo que ele disse para a mulher em João 4, ele repete aqui, ó. Do seu interior fluirão rios de água viva. Que bênção, já pensou, amados? Você tem um rio fluindo do seu interior. Esse texto aqui, nas Bíblias mais novas não tem, mas esse texto aqui, quando você vai procurar a referência é lá em Ezequiel 47. Daquele templo que tem uma água que sai jorrando, que aí ele mede e vem a água do joelho, dos artelhos. E aí quando ele olha em volta do rio,
tem tanta vida, tem tanta árvore, tem tanto alimento, tem tanto saúde. É esse rio de lá, Ezequiel 47, é o mesmo rio que Deus quer que jorre do nosso interior. Mas precisamos ter sede, amados. Precisamos ter sede. Enquanto eu estava lendo esse texto sobre o rio fluindo do nosso interior, eu me lembrei, eu tinha um períodozinho, né, para viajar com a família no carnaval, né, e ficamos lá ali num templo, num lugar de praia, né. E fui alguns dias à praia. Aí teve um dia que eu fui para a praia, fui eu sozinha, né? Eu gosto de sair cedo, peguei minha canga humildemente, minhas coisinhas, e fui para a praia, fiquei sentada ali. Aí eu fiquei em pé, a praia estava cheia de gente. Cheia de gente. Aí veio um rapaz, um senhor, se aproximou, aí eu estava em pé assim, estava normal. Aí ele chegou, senhora, assim, eu estou vendo aqui, eu olho para você, eu estou vendo que você, assim, tem uma pessoa de um jeito diferente, parece ser uma pessoa de bem. Você pode segurar meu celular um pouquinho para mim, só dar um mergulho e voltar? Aí eu falei, deixa aí. Ele deixou o celular na canga, continuei em pé, né, contemplando as maravilhas do Senhor, falando sozinha, que às vezes eu viajo, né? Essas horas eu aproveito para adorar, glorificar, falar em línguas, é o meu momento. Aí, daqui a pouquinho eu estou vendo ele saiu da água e está indo embora. Falei, gente, o homem está indo embora? Gente, o homem está indo embora, e o celular? E estou vendo, ele já estava meio assim, ele tinha esquecido para quem que ele tinha dado o celular. Aí ele ficou assim, aí olhando, e eu estou vendo o homem indo embora, pegando as coisas indo embora, eu, senhor. Aí ele, senhor, o celular. Aí ele veio, foi para você que eu deixei o celular? Foi, meu senhor. Está aqui o celular. Ele pegou o celular. Aí, quando ele pegou o celular, que ele sentou, eu falei, Aí, sabe, um momento desse que eu vejo como ainda há esperança. Daí ele começou a contar a vida. Não, olha, você bem obrigado, tá, por ter me devolvido o celular. Você me perdoou tão coisa, porque eu estou com poucos dias de vida. Eu tenho poucos dias de vida. Estou com câncer. Aí ele começou a contar um monte de coisa. Aí eu fui falando um monte de coisa que eu nem lembro, porque era um rio, eu sentia, era um rio. Aí eu falava tanta coisa, eu falava e ele chorando. Aí ele falou, olha, você pode ter certeza, você foi usada hoje. Você pode ter certeza, você tem uma... Aí falando assim, não sou eu. Aí ele falou, olha, você salvou a minha vida. Não foi eu não, moço, foi Jesus que salvou a tua vida. Mas eu falei, quando a gente foi ver, foi mais de 2 horas. E eu falando, eu nem lembro mais o que eu falei. Eu sei que o homem chorava. Ele falou que ele tentou tirar a vida, né? Mas ele estava pensando em se matar. Mas antes de fazer isso, ele disse, eu orei de madrugada, eu fiz uma oração de madrugada e eu vim para a praia. Olha, você pode ter certeza que você está sendo muito usada. Eu falei, glória a Deus, eu fui para casa, toda contente, contei com a minha família, gente, aconteceu isso, sabe? Aí eu fiquei assim pensando, gente, o que aconteceu? Eu falei tanta coisa que eu nem me lembro. Mas ele se lembra, porque ele chorou, ele recebeu. Sabe, é o rio que flui do interior. É o rio que flui do interior. É isso que a Bíblia está dizendo. E é isso que o Senhor espera de nós nesses dias. Mas nós precisamos ter sede. Nós precisamos ter sede, igreja. Ore por mais sede, ore por mais fome, ore por isso. Sabe? Em nome de Jesus. E foi uma experiência que eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, uau. E muito contente que tem nada a ver comigo, não fui eu. Mas foi o Espírito Santo. Foi o rio de águas vivas que mora dentro de mim e de você. Que quer fluir, que quer
gerar vida ao redor, igual a Ezequiel 47. Onde aquela água passa, tudo que é salgado fica doce, tudo que está morto gera vida. É um rio. É um rio. É um rio. É um rio. E esse rio mora dentro de mim e de você, amados. Esse rio está à nossa disposição. Ele mora dentro de nós. É o Espírito Santo. Talvez você possa dizer, Aninha, eu já tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim, eu fui batizada. Sim, ele está aí. Ele habita em nós. Mas ele quer que nós entendamos nessa noite que existe mais. Existe mais. Talvez você experimentou algumas coisas, muitas coisas, coisas tremendas, sobrenaturais. Não se engane, existe mais. Tem mais. Tem mais. Mas o que nos falta? Sede. Está faltando sede. Quantos querem mais? Então tenha mais sede, ore por mais sede, busque por sede e beba do rio do Espírito Santo. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Oh! Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Quando tu pensa que não, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Sempre tem mais, sempre tem mais. Quanto mais sede, mais rio. Nós estamos deixando de receber, mas por falta de sede. Falta de sede. Eu tenho deixado de receber mais, porque tem me faltado sede. Você tem deixado de beber mais, porque está faltando sede. Enquanto eu estava anotando essa pregação, eu me lembrei de uma experiência tem muito tempo. Não sei se o pastor vai lembrar. Num culto, foi domingo de manhã que eu estava aqui, a gente estava cantando aquela canção, Quando Ele Vem. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? A gente estava cantando aqui, um grupo de pessoas aqui. Eu me lembrei, tem muito tempo, o Senhor me fez lembrar disso nesse dia. Essa experiência. A gente estava cantando a música. Poucas vezes eu tenho essa experiência de ouvir a voz de Deus tão sólida, tão audível, Poucas vezes acontece, tem gente que ouve Deus todo dia, o dia todo, né? Quem me dera. Mas nesse dia eu ouvi a voz de Deus assim, de uma forma tão nítida, palpável. Ele falava, tudo que eu quero é ser desejado pela igreja. Eu ouvi isso, eu estava aqui no altar, cantando, tudo que eu quero é ser desejado pela igreja. Aí eu fiquei assim. Aí eu vi que a gente estava cantando, mas não havia desejo. A gente só estava cantando. E eu também era uma das pessoas que só estavam cantando, mas não tinha desejo. Amados, eu entrei em desespero. Eu fiquei desesperada. Me lembro que eu cheguei em casa chorando, gritando, pedindo perdão ao Espírito Santo. Falei com o pastor. Não sei se o pastor tem, pastor. Eu chorava muito. Gente, eu nunca vivi isso em toda a minha vida. Por ver a tristeza do Espírito Santo, de ver um povo cantando algo, mas não estava desejando. A gente estava cantando o que dizer, o que fazer quando Ele vem, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, tudo bonito, afinadinho, sem desejo nenhum, sem sede. Amados, eu entrei em desespero, pedi perdão ao Espírito Santo, pedi socorro, pedi ajuda. Por favor, Espírito Santo. E eu nunca mais me esqueço dessa experiência. E eu nunca mais quero estar diante dele daquela forma, sem sede.
Sabe, nunca esteja diante de um rio sem sede. Não se conforme, não aceite estar diante de um rio sem sede. Lembre, sempre tem mais. Sempre tem mais. Nós precisamos beber da água viva. Nós precisamos beber do Espírito Santo. Nós precisamos. E lá em Salmo 42, põe para a gente aí, mídia, por favor. A gente ganhar tempo. Salmo 42, 1 e 2. Foi a palavra que o Senhor me deu nesse período de terça para quarta. E eu fui anotando aqui rapidinho, para não perder nada. E para guardar, eu quero ruminar essa palavra durante muito tempo. Olha lá como é que diz. Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui o salmista demonstra sede. Você consegue perceber isso aqui no Salmo? Sede, desespero pelo Senhor, sabe? E aqui em outras versões fala corça, ali fala servo, ali em outras versões fala corça. Sabe, amados? E a corça, eu anotei alguns curiosidades que a gente já sabe, tá? Pode ser que tudo que eu vou falar aqui a gente já sabe. A gente esquece tanto, né? Aqui quando o salmista fala, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele está falando da necessidade que a corça tem da água. A corça é um animal que tem a água como fonte de sobrevivência. E nós também precisamos ter o Espírito Santo como fonte de sobrevivência. Amém? A corça, ela exala um cheiro muito forte, que a torna uma presa fácil aos predadores. E nós também, se não estivermos cheios do Espírito Santo, a nossa carne vai começar a exalar um cheiro. Nós vamos ser presa fácil do diabo. É só cheio do Espírito Santo que a carne morre. E o pregador não tem chance. Precisamos beber do Espírito Santo. Como a corça suspira pela água para viver, nós precisamos suspirar por mais do Espírito Santo para viver. A água para a corça é um lugar de conforto e segurança. O Espírito Santo também é o nosso consolo e segurança para nós o tempo todo. O tempo todo. Sabe, eu creio que o Senhor quer despertar em nós nessa noite, em mim e em você, o entendimento de urgência, de necessidade pelo rio de água viva, pelo fluir do Espírito Santo, em nós e através de nós. Pelo fluir do Espírito Santo em nós, porque enquanto não houver sede, não haverá derramar. Você pode viver 30, 50, 40 anos na igreja, sem sede. Um rio, uma fonte jorrando ali, sem sede. Então não tem derramar. Não tenho mais. Não tenho mais. Então lembre-se, sempre tem mais. Sempre tem mais. Sempre tem mais a beber. Estou correndo bastante. Vamos ler em Isaías 44, 3, aí eu termino. Isaías 44, versículo 3.
Vou abrir aqui também. Isaías 44, versículo 3. Você achou? E assim, porque derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Derramará o Espírito Santo sobre a prole, sobre a descendência. Já pensou? Tua cara, teus filhos recebendo derramado o Espírito Santo, recebendo bênção sobre os descendentes. A posteridade, depois de recebendo bênção, derramar. Mas o segredo está nas primeiras partes do versículo. É sobre quem tem sede. É só sobre quem tem sede. Porque derramarei água sobre os sedentos, e torrente sobre a terra seca. Então, amados, diante do Senhor, seja uma terra seca, seja um sedento. Há um rio de água viva. Há um rio de água viva diante de ti. Beba desse rio, beba dessa água. Lembre, a tua sobrevivência depende disso. A tua vida espiritual, ministerial, a tua vida física, a tua casa, depende do quanto você bebe desse rio. Então, se você não tem sede, peça isso ao Senhor nessa noite. E se você tem sede, peça por mais sede. Lembre-se, sempre tem mais. Sempre tem mais. Sempre tem mais. É um rio a jorrar. É uma fonte inesgotável. Oh, é uma águas que sobe, que gera vida ao redor. Seja sedento, amados. Busque. Não desperdice a oportunidade do rio que está à nossa disposição, o Espírito Santo de Deus. Então, peça por sede. Peça por sede e beba, e desfrute, e viva toda a bênção e todo o bem que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Em o nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor, pastor.